2 Coríntios, capítulo 4, 16. Prometo ser breve. Nós estamos falando sobre vida devocional. Você sabe por quê? Porque não existe vida cristã que a gente só viva de modo público. A vida cristã, ela é semelhante a uma comida que você senta, ela tem que estar bem equilibrada, ela não pode ser uma coisa só. Você não pode se alimentar só de carboidrato, só de açúcar. Você não pode cortar o açúcar total. Pastor, mas eu fui no médico e ele falou, corta o açúcar branco. Mas você não tem como tirar o açúcar da maçã que você come, e nem da banana, que por sinal são frutas bem doces. Então não existe açúcar só no açúcar, só no açúcar branco que você consome. Existe açúcar equilibrado nas frutas que você consome. Existe açúcar no arroz que você. Açúcar no arroz? Não, meu arroz é salgado. Não, mentiu para você. No seu organismo ele vira açúcar. Deus é bom. Ele sabe balancear, ele sabe que você precisaria de tudo, Wagner. Então ele não deixou a gente comer uma coisa só. E tem gente que quer comer uma coisa só. Isso não é saudável, gente. Não é saudável. Se o mundo fosse só batata frita, tu tava perdido. Né, agora? E o dia que tu comer uma salada que agora faça o molho, ou a Lucília, gente, eu batizei os molhos aqui, que comece a briga, Lucília. Qualquer dia desse eu vou trazer um prato de salada e você agora vai apresentar os molhos para eu ficar comendo ali para ver qual é o melhor. E nós vamos brigar sério sobre isso. Gente, que molho, as duas, faz um molho que arrebenta, molho de salada. Aí, você não pode comer uma coisa só, uma espécie de coisa só. O que está acontecendo com o cristão? A gente só quer viver de público ou a gente só quer viver de privado? Deixa eu te falar uma coisa. Eu prometo a vocês que a minha intenção é instigar, eu falei isso para vocês, uma devoção a Deus. E não ficar falando como que você deve orar. Eu acredito que falar com Deus, ser você ali com Deus, você vai aprendendo a devoção. E a gente viu que até orar é muito mais do que falar. É realmente envolvimento, é realmente interação. Jesus passou uma noite em oração, não é possível que Jesus passou uma noite falando. É uma noite se envolvendo, é estando ali. Às vezes é parar, é ficar um pouco ali com você, com tudo que está acontecendo, e então expressar aquilo em oração. Agora, eu quero que você seja instigado à devoção. O meu papel aqui é fazer com que você ame ficar sozinho com Deus. Tirar um tempo para você e Deus. Eu quero que você ame se desenvolver no pessoal com Deus, para que Deus seja íntimo, pessoal, que Deus não seja só o nosso Deus coletivo. É maravilhoso nos reunir aqui e beber do que alguém tem, gente. Não pensa você que não. Eu amo também sentar e ouvir. Eu amo ouvir palavra de Deus, eu amo ouvir gente falar de Deus, eu amo sentar com gente que fala de Deus, eu amo um café e um assunto, Deus. Oh, meu Deus, que coisa boa você poder tomar um cappuccino ouvindo de Deus, se o cappuccino for bom, né? É coisa boa essa troca, essa interação. Agora, por favor, me entenda, até mesmo, a devoção é tão profunda, Anselmo, que até o nosso encontro é devocional. Até o nosso encontro, eu com o Cadu, pode ser algo que me leve a crescimento, que me leve a me alimentar de Deus. Vai da minha consciência do que é comunhão. Quando você senta com Deus, você só senta com Deus numa comida, senta numa mesa de comida? Não. Você senta às vezes com Deus para estar ali, para chorar. E essa troca que existe entre você e Deus, Deus está ali para cuidar de você, para se manifestar a você, isso você chama de comunhão. Por que, que na hora de eu e Cadu nos encontrar, a gente pensa que comunhão é uma palavra aí para comelão, né? Acho que a gente só pensa em comida. Vamos fazer uma comunhão, aí comida. Igual a minha sogra falou se despedir de alguém, ela falou assim, a churrascaria, isso não vai ser despedida. Aí a pessoa foi para longe, aí chegou em casa e falou, e como é que foi? Ah, foi bom, comemos, mas não foi despedida. Por quê? Porque não tem como, uma mesa enorme, todo mundo falando, aquilo ali não é comunhão. O que ela quis dizer? A pessoa vai embora e a gente não conseguiu ter um tempo de falar uma palavra de bênção para a pessoa. Então, comemos, isso não é troca. Muito legal essa visão. Então, preste atenção numa coisa. Você precisa entender que o devocional está muito além, gente, de somente ficar a sós. É a sós também. Estamos juntos? O que 2 Coríntios diz, que foi o nosso texto semana passada? Basicamente, Paulo está trabalhando o fato das lutas, da batalha, ele tava passando por muita angústia. Ele diz: por isso eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele está falando que um processo acontece por fora e outro processo acontece por dentro. Eu não gostei, mas achei muito engraçado. O pessoal me viu, né, nas fotos aí.
nos nossos 10 anos de igreja, fizemos 11 esse ano. Aí, 10 anos de igreja organizada, eu estava vendo as fotos, eu já, pastor, o senhor tinha cabelo. É isso, irmão, que Paulo está falando aí. Nosso homem exterior se desgasta, nosso homem exterior envelhece, nosso homem exterior sofre o tempo. E Paulo está dizendo que por dentro acontece um outro processo. Parece que um vai numa direção e o outro vai noutra. A cada dia que passa, o nosso homem interior se renova. Então a pergunta que não quer calar quando a gente olha um texto desse, que deve ser a nossa pergunta é: como isso acontece? Porque se dia a dia, se tempo a tempo, né? Ele está falando que todo dia, ele marcou dia aqui porque para nós a gente marca mais a nossa vida por dia, né? A cada dia, basta cada dia o seu mal, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente marca a vida pelo dia. A verdade é que a gente pensa daqui uma semana, eu estou convidando você para algo no sábado, mas você só pode dar. Você pensa que pode dar conta, ou você se prepara melhor para aquilo que vem amanhã. Então aquilo que está mais próximo de você é o dia. E Paulo usou essa figura, o dia. Então, vamos lá. O nosso interior está passando por um processo chamado de renovação, se renova, se torna novo. É isso que Paulo está falando. E esse novo que está vindo, é óbvio que é uma das coisas que a gente sempre vai falar aqui, é que esse novo é uma obra divina, é uma obra de Deus. Você não tem como produzir nada novo na sua vida, você só tem como se render para que Deus produza algo novo em você. Vamos juntos? Aprenda isso de uma vez por todas e isso vai te livrar de você chegar lá na frente e se decepcionar. Nós falamos semana passada a respeito da figura do fogo. Levíticos 6, 12 a 13 vai dizer que o fogo nunca deveria ser apagado sobre o altar. Deveria arder continuamente o fogo. Muitas pessoas pegam esse texto para explicar a respeito da devoção, que o fogo nunca pode apagar, que o fogo tinha que ser mantido. De fato, anote aí você que não veio, que Levítico 9, 24 e 2 Crônicas 7, 1, Levíticos 9, 24, 2 Crônicas 7, 1, esses textos, eles falam que Deus foi quem acendeu tanto o fogo do primeiro altar de bronze, como o fogo do templo de Salomão. Tá rapidinho ele, ó. Aí você vê o fogo sendo aceso lá no tabernáculo de Moisés, lá naquela casa móvel. E depois lá em 2 Crônicas 7:1, você vê o fogo sendo aceso sobre o altar de bronze, já no templo de Salomão. Tá aí comigo? Isso não é uma aula não, é só para você refrescar a memória. Então o que a gente precisa compreender? Esse fogo que Deus pediu não se apague, era um fogo que o próprio Deus acendeu. É um fogo que o próprio Deus acendeu, só que a gente fica pensando isso só em termos de devoção. O que eu defendi na semana passada? Manter o fogo aceso era porque Deus queria uma consciência mantida no povo. Quando o povo ia, gente, não era agradável não, Anselmo. Você tinha que passar por um momento onde, se você ia ofertar a Deus não uma oferta pacífica, não uma oferta agradável ao Senhor, uma libação, se você estava ali levando uma oferta por pecado, o sacerdote mandava você botar a mão na cabeça do animal e ele cortava o pescoço na tua frente, o sangue jorrava, Lucília. E tu pensava assim, era isso que devia estar acontecendo comigo. Então, quando vi o fogo ali, tu pensava assim, peraí, então quer dizer que não, o extermínio total, o holocausto é uma palavra para queimado totalmente. É destrua completamente. Então, o homem, quando Deus falava assim, não apague o fogo desse altar, ele estava falando, tem que haver uma expectativa o tempo todo no povo, uma ideia no povo. O quê? Vocês estão sempre precisando do meu perdão, vocês estão sempre precisando de mim, vocês estão sempre precisando de morte para que vocês tenham vida. A vida de vocês não está sendo vida. Olha o que vocês causam, morte. Então o fogo aceso, ele aponta mais para o juízo do que para a devoção. Eu mostrei isso a vocês. Deus acende o fogo, é Ele que mantém essa consciência em nós, é Ele que acende essa consciência. Diferente do Antigo, mostrei a vocês o seguinte, já no Novo Testamento, o que a Bíblia fala sobre esse sacrifício? Hebreus 10:3, estou só resumindo rápido aqui. Ele diz que a recordação anualmente, aí ele já cita o dia da expiação, o único dia onde o homem levava o sangue do animal, já lá para dentro, não aspergia sobre a pessoa. Ele levava lá para dentro, lá para o Santo dos Santos. Um dia que o sumo sacerdote entrava profundamente. Então, olha comigo isso, presta atenção nisso aqui. Ele entrava profundamente, ele diz que aquele momento ali, Wagner, não era para
não era para que Deus perdoasse o ato só do pecado, não. Era para os homens recordassem do pecado. É para que eles se lembrassem. Recordação de pecado todos os anos. Então, Anselmo, é por quê? Porque o sangue do animal nunca tirou o pecado daquela vida. Sempre cobriu o pecado, a atitude. Essa é a diferença de nós, a atual aliança que nós estamos passando. A nossa aliança com Deus, ela não é uma aliança de perdão de pecado, ela é uma aliança de pureza de pecado, de purificação. Deus não está só perdoando as atitudes que você faz. Deus está querendo mudar suas atitudes para que você não torne a pecar. Isso que é o evangelho. É um processo de mudança do comportamento pecaminoso e não do ato do pecado. A gente foca nisso, tá? Igrejas ainda focam. Olha, eu lembro muito bem, se você olhou para a menina, ih, rapaz, que delícia, não vou olhar de novo porque senão é pecado. Porque segunda vez, olha, a gente vai criando os negócios, são os mecanismos muito engraçados. Que olhar a primeira é acidente, olhar a segunda é conferência, aí pecou. Cara, mas aonde está escrito isso? Não, a intenção. Jesus falou, se você olha para a mulher com intenção, já foi. Já adulterou. Então a gente precisa compreender que a gente vai tentando manter um evangelho meio alternativo que não se comprova pela palavra, tá, gente? E a gente precisa entender, existe no sacrifício de Jesus uma coisa muito mais profunda do que aquele sacrifício. Por quê? A devoção que nós damos hoje a Deus, a consciência que mantemos viva não é mais um fogo ardente, dizendo para mim, vai ter morte. Será que é hoje que você vai precisar desse altar? Não, não é aquele altar de bronze, por sinal, que bronze vai apontar para a pureza, lembra? Dois ambientes, dois diferencial ali nos utensílios do templo, é que o altar era de bronze, a pia era de bronze, só que quando entrava, tudo era folhado a ouro. Folhado não, coberto. Olha eu, ó, cabeça do cambista. Tudo coberto por ouro. Banhado. Queria falar banhado. Aí, a gente precisava entender isso, que ali, literalmente, era um ambiente de purificação, era um ambiente que pregava isso, era uma consciência viva. Imagina todo dia, Wagner, você pecou, quando você precisava de fazer o teu sacrifício. Você vê ele de perto que você causou. Imagina isso, Anselmo. E você vê que o teu sacrifício foi jogado no fogo, e aquele fogo comeu tudo, lambeu tudo. Era uma expectativa de juízo, existia um juízo. Ele executava um juízo sobre a vítima. Às vezes o animal era chamado de vítima. Ele sofria o prejuízo. Você está aí? Agora, olha que interessante. Eu quero ler com você um texto depois para a gente falar desse paralelo de novo, para a gente entrar em algo novo aqui. Hebreus 10, 26. Gente, como é que a igreja dá conta disso aqui? Fala para mim, gente. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, tem alguma coisa na santidade da Bíblia que a gente não está entendendo. Olha que objetiva. Porque se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. O que resta? Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aí, André, as ameaças são a Bíblia que faz, André, não sou eu. Depois eu falo do fogo vingador. Você tem noção que ele está falando assim? Existe uma expectativa de juízo. Então, quando o cara estava aqui praticando o sacrifício, gente, ele não estava feliz, ele estava com medo de Deus. Ele estava vendo Deus matando alguém no lugar dele. O sacerdote executando uma vítima. Estava vendo o animal sendo levado para o altar. Toda aquela morte, todo aquele sangue, aquele derramamento de sangue, era tudo para pregar uma consciência. Você causou isso através do que você veio aqui confessar. Você está aí, irmão? Agora, em Jesus, qual é a memória, qual é a recordação, o que nós trazemos à mente? Nós não trazemos juízo, nós trazemos o corpo partido no nosso lugar. Não fazemos a ceia em memória dele? Agora tu vai ficar doido para cear, né? Eu estou doido para cear, não ceiei esse mês? A gente precisa pegar nas práticas devocionais, todas elas, presta atenção aqui, nós temos que conseguir linká-las ao Senhor e ao seu sacrifício. Jesus e a cruz tem que ser sempre o nosso ponto de pouso. Eu não estou com o Cadu simplesmente porque a gente gosta um do outro ou porque a gente se combina. É porque eu e ele fomos encontrados pela mesma cruz que nos fez irmãos.
E a consciência eu posso amar o Cadu muito mais profundo, porque a Bíblia diz que na cruz, tudo que aconteceu conosco purificou meu coração para que eu ame ele ardentemente. Está escrito isso na palavra, em 1 de Pedro. Então eu não amo o Cadu porque eu sou bonzinho, eu amo o Cadu por causa daquilo que me alcançou e mudou minha vida. E eu não sirvo o Cadu porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu sou mais desprendido. Eu sirvo porque a consciência da cruz me trouxe essa palavra de serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate muito. Isso motiva a minha ação de servir. Porque se o Filho do Homem deu a vida dele em resgate muito, eu tenho que dar a minha também. Você está aí? A gente precisa entender essa mentalidade, essa consciência de que a cruz precisa sempre ser o ponto de partida das nossas devoções. A gente não vai iludir Deus com o nosso cântico. A gente não vai iludir Deus com a nossa oração. A gente não vai iludir Deus e nem ludibriar Deus, atrair Deus, enganar Deus, fazer Deus nos abençoar porque que a gente jejua. Não, isso tudo são aromas que a gente entrega por causa que agora Deus decidiu ouvir a minha oração, Deus decidiu me ouvir, Deus decidiu limpar a minha vida para eu me chegar perto dele. Se Deus não fosse o faxineiro da minha história, eu não poderia entrar na presença pura dele. Você entende essa simplicidade? Deus, ao mesmo tempo, é o que precisa do teu perdão, é o que precisa te dar perdão, mas ao mesmo tempo é ele que trabalha o teu coração. Imagina que você pudesse fazer isso. Alguém te ofende, você tem a capacidade de mudar o coração do seu ofensor para você se relacionar com ele. Você está falando, pastor, se eu pudesse eu matava o meu ofensor. Então, essa é a diferença entre você e o seu Deus. E se ele pegasse esse seu critério para tratar você? A Bíblia diz, tende alguma queixa contra alguém? Assim como ele vos perdoa em Cristo, perdoe. Então, o que está acontecendo com a gente? A gente não tem feito memória de Cristo em muita coisa que a gente pratica. Não podemos correr o risco de, na hora do louvor, o louvor está aqui sendo liberado, a canção está cantando. Gente, por isso que eu me preocupo tanto. Tem louvor que nega o que Jesus fez. Tem louvor que nem passa perto. Tudo tem que ser, então, pastor, cântico sobre o sacrifício, a entrega do cordeiro. Não, gente. Não. Quando a gente canta que ruja o leão, você entende o que está por trás disso aí? Está o governo de Cristo, está a soberania de Jesus sobre as nações, sobre a terra. Está que houve um embate. Jesus comprou pessoas, mas tem um império enganoso que as oprime. Quando a gente canta que ruge o leão, que a terra estremeça diante da majestade, quando a gente canta um versículo, descendente de Davi, o homem mais notável, ama a justiça, odeia a iniquidade, ama a justiça, odeia a iniquidade, está pregando claramente que o governo de Jesus vem trazer uma mudança, uma transformação, uma pureza sobre aqueles que são seus súditos. Não é um cântico qualquer. E nem sempre vai falar da cruz, mas tem que falar sempre da mentalidade que foi o sacrifício de Jesus. Nunca, nenhuma mentalidade devocional, ela pode chamar atenção para o meu ato de justiça. Tem que estar sempre linkado com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus é. O que a gente precisa compreender? Existe algo novo surgindo em nós. É isso que o apóstolo Paulo falou naquele primeiro versículo que lemos. Dia a dia estamos sendo renovados. Então, como entender isso? Dia a dia tem algo passando e tem algo chegando. Não é isso? Eis que as coisas velhas já? E eis que tudo se fez? Olha o texto de Efésios, capítulo 4, 22 e 23 comigo. Olha qual é a mentalidade de Paulo. Ele está dizendo assim, quanto à maneira antiga de viver, ele está dizendo, em relação a isso, qual é a instrução? Olha a instrução, vê se não é assim. É por isso que eu estou falando, a gente não entende a santidade da Bíblia. Olha que reto. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Ele está falando, essa é a instrução, não mudou. Tem que deixar de lado a velha natureza. Aí ele diz que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Mais um. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Esse texto, ele pode ser encarado só de modo doutrinário, mas não é. É prático. O que você tem que perguntar é como tornar isso uma coisa na minha vida. Gente, vamos lá. Se ele está dizendo que a gente tem que se deixar renovar,
Se ele está dizendo que a gente precisa se despir, ele está usando o termo aqui, comparando a antiga vida antes de Jesus como uma roupa e a nova vida em Jesus como uma roupa. Aí está dizendo o seguinte, tem que ter algum processo, algum momento onde você faça o seguinte, tira a roupa velha. A gente faz isso no final do ano, né? Nós, a gente faz não, né? A gente vem com a roupa velha mesmo. Mas no final do ano, a maioria de nós compram roupas novas. E tem umas roupas que são dadas? Não. São colocadas de lado? Negativo. Se tornam roupa de casa. Cara, eu fiquei ouvindo, tem surgido muitas piadas nesse sentido, vida de pobre, né? Teve um dia que eu tava vendo dois caras, eles estavam igual naquele joguinho que a gente tinha aqui da luz, os caras estavam disputando para quem era mais pobre, era só um quiz, só sobre pobreza. Gente, eu respondi todas. Acho que eu não sabia uma, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas o restante, meu Deus, meu filho já fala, papai, por que eu tô botando roupa de casa? Essa é roupa de sair. Então, aí, a gente sabe bem o que é trocar de roupa. Roupa para cada momento. Né? A gente não é igual a novela, né, não, Wagner? Você não chega em casa e fica assim, tá lá vendo Netflix de calça jeans e tênis. Não, isso aí é coisa de novela, gente. A gente bota short furado, que um dia foi o short do futebol, que um dia foi o short de sair pro shopping. E assim ele foi decaindo na vida. Então, presta atenção aqui. Qual o momento, André, que você tira a roupa velha que você tinha antes de Jesus e põe uma roupa nova? Ele está chamando de renovar no espírito do entendimento. Nisso ainda está rindo. Ela promoveu alguma roupa, alguma calça que virou short esses dias. E a Nice ainda tem uma vantagem sobre nós, pobres mortais normais. Ela tem máquina e ela é costureira. Tá aí, gente. Precisar apertar. Eu espero que apertar, não folgar, né, Wagner? Se precisar apertar a calça, a Nice. Oi? Daqui a pouco eu vou matar a Nice aqui de rir. Então, que momento é esse que o teu entendimento ele passa por uma mutação de renovo? Você tem que pensar nisso. É prático aquele texto. Então, como que é que esse novo vem vindo e esse velho vai indo? Tem que ter alguma coisa que faça isso. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é tão maravilhoso e tão simples. Eu descobri isso. Isso tem que ser explicado de modo simples. Se não for, não vai, não entra. Se não fosse tão simples, eu e você estavam falidos, porque sabe o que é? Deus não conta com a gente para mudar a gente. Ele só conta com a nossa entrega. Guarda isso no teu coração. Pastor, eu não entendo isso. Então anota e fica com isso e vai ler na Bíblia. Daqui a pouco você vai falar: ah, Deus não conta com a gente. Deus conta com a nossa entrega. O que a gente tem que entender? Se deixar renovar. Preste atenção em algumas coisas aqui. Vou falar só rápido para você entender. A gente não tem tempo. Filipenses 1,6. O que está escrito lá? Anota aí, ó, Filipenses 1,6. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus faz ou não faz a obra? A gente tem que matar essa questão. É Ele quem faz ou sou eu quem faço? Quem é que faz? Interessante que o mesmo Filipenses, aí agora eu quero que... Então, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, o que ele faz? Olha o que ele prega. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Eu quero que você desenvolva a sua salvação. Você. Eu falando para Priscila, é minha instrução para ela. Eu sou o Paulo, ela é a Filipense. Priscila, desenvolve a sua salvação. Já que você obedecia, continua obedecendo. Agora que eu estou ausente, continue fazendo o que você está fazendo. Você vai desenvolver a sua salvação em temor e temor. Eu estou falando para ela. Só que aí agora ele vira do nada e faz isso aí, ó. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Gente, guarda esses textos. Primeiro a gente ouve Paulo falando em Filipenses. Ele começou uma boa obra. Daqui a pouco ele vira e fala assim, desenvolve a tua salvação. Aí daqui a pouco ele vira e fala assim, por quê? É uma explicação. Por que ele está falando, Rafael, desenvolve a tua salvação? Porque ele está falando assim, porque quem faz funcionar e quem quer é Deus. Então, se ele quer e ele faz, não tem desculpa. Em outras palavras, a Bíblia ela prega assim, não tem desculpa para não mudarmos. A única coisa é, a gente não se permite renovar. Então, voltamos à pergunta, como renovar? Eu acredito que toda prática devocional bíblica, ela é um momento de renovação. Aí você agora tem que ser inteligente. Orar é renovar. Ler a palavra.
Ah, pastor, não é não. Então você não está entendendo o que é Jesus. Então você não está entendendo, você não tem fé para acreditar que as coisas velhas estão passando e que tudo está se fazendo novo. É o poder de Deus, gente, que opera isso. Só que ele opera isso renovando o teu entendimento. Às vezes a gente ainda tem uma consciência maculada, suja. A gente se vê de forma suja. A gente se vê. Em vez da gente ter a nossa guerra contra o pecado, a gente pensa que nós somos o nosso pecado. Deus, ele leva o tempo que for necessário, e isso atrapalha ou isso acelera, o tempo que você precisar para acreditar que que o seu pecado, a sua culpa já foi levada, é o tempo que você está levando para mudar. Algumas pessoas não conseguem acreditar. Gente, eu não fiz nada de diferente na minha vida. Queria poder falar para você, eu tenho uma mágica que eu faço. Todo dia de manhã eu jogo um óleo ungido na minha cabeça. Eu tenho, cara. Todo dia eu desperto o meu ser. Todo dia eu me lembro. Todo dia eu me lembro de quem que eu preciso, de quem eu sou, quem é Deus, quem é o Evangelho. Todo dia. Isso é devocional, gente. Isso é devocional. Quando você para, algum momento, olha para o nada, pode ser onde você quiser, só que você para um tempo para estar com Deus, porque Deus também não quer ser para você só essa dinâmica, Deus quer ser pessoal. Então você para um tempo para estar com Ele, para você falar, eu estou aqui por causa da alegria que eu tenho de estar aqui. Agora, todo dia, faz alguma coisa. Aí agora vamos pensar um pouquinho. Se a devoção como um todo, ela é um modo de trazer o novo e se despir do velho, o que vai acontecer nos seus momentos devocionais? Vai ser o momento de Deus descer a marreta em tu. Vai ser o momento que você tem que usar a teu favor. Tu vai ficar ouvindo o quê, gente? Ilustrações do reino de Deus? É momento para você ficar lendo pão diário, caixinha de promessa? Não, pão diário eu não tenho nada contra isso, não. Estou dizendo coisa só boa. Cara, pega a tua Bíblia. Não é momento, eu estou ensinando agora a prática, não é momento de Bíblia de estudo. Tem que ter uma Bíblia limpa, ausente de qualquer homem, dicionário, tudo. É Bíblia. Leia o texto. É o momento para você com Deus. Cante, ore, interceda, ore em outras línguas. A gente pode falar disso mais para frente. Igual eu falei, eu não estou falando das operações em si. Crê, você não crê, por agora cessa. Só entende que você tem que fazer coisas para trazer o novo e se despir do velho. Por exemplo, só dando um exemplo, a Bíblia fala que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. O que é edificar, gente? O que você está construindo, então? Se o novo está vindo e o velho está indo, está construindo. É tudo parte de um todo. Você entende isso? Só que o que acontece com a gente, Anselmo? A gente quer ficar cantando enquanto esfrega o chão da casa. Louvor vira música. Às vezes eu faço com a pastora. Eu preciso de um ritmo. Meu irmão, o Fernandinho tá mandando bem agora nos ritmozão pesado. Moisés, Moisés. Ai, meu Deus. Isso aqui é música. Não dá para botar a Laura para eu pegar pesado lá na obra. Tem que botar uns ritmos mais assim, né? Nesse quesito, às vezes eu até bebo. E às vezes eu nem ouço mais a música fica lá tocando lá no fundo. Isso não é meu momento de louvor, gente. É um momento de apreciação da arte. Aí às vezes eu mudo, boto canções que não são nem tão devocionais, às vezes sobre Deus, mas não é devocional. É uma canção mais bonita, poesia, mais poesia de Deus. Eu vejo Deus ali, mas não é um momento para eu mergulhar e aprender e às vezes beber daquele momento e meu Deus. Então o que a gente confunde? Não é lavando roupa pode ser um momento de devoção, mas não necessariamente que eu botei uma música no fundo eu estou louvando a Deus. E assim vai. Você precisa de despertar o seu ser todo dia. Então aprenda uma coisa, a sua carne parece que ela já tem prontidão para você ser. O que não tem prontidão é o teu espírito. Não é isso, gente. Você acorda de manhã, cara, se o despertador despertou 2 vezes, sei lá, a gente lá tem 2 despertadores, às vezes a gente erra a hora, tu já acorda com raiva, tu pensando, por que o meu despertador está despertando essa hora? Quando tu olha, é o da pastora, aí tu... Você nem está pensando, eu sou pastor, eu amo a Jesus, eu quero o reino, venha teu reino. Você não acorda. Gente, eu admiro. Eu sou bem-humorado de manhã. No geral, se eu acordar quieto é porque eu estou cansado. Mas eu sou muito bem-humorado de manhã, falante, desse jeito que eu sou.
No geral, no geral. Mas vamos lá, eu não acho que todo mundo acorda, Wagner. Bom dia, Espírito Santo. Senta aqui pra gente conversar. A gente isso é muito lúdico. Não, não, não. A gente acorda, meu irmão. Tem gente que não abre o olho. No início do casamento, eu falei, amor, podia melhorar assim a forma como você acorda, dá uma sensação que você vai me matar. Que ela acordava, ela passava por mim assim, ó. Cara, a sensação, se ela fosse em direção à cozinha, eu já ia guardar o pescoço. Falei, cara, vai vir com uma faca. Falei, amor, não, amor, é que o meu olho tá demorando a claridade. Falei, ah, tá. Depois de tempão que eu falei, poxa, vou checar isso aí, cara. Por que acorda com o olho fechado? Não é isso? Você não acorda dando bom dia para o Espírito Santo, gente. Vamos viajar não na maionese. Mas sabe o que acontece nisso? Imagina que a gente dispara loucamente no dia e só vai lembrar de Jesus no Tinguá voltando. Aquela consciência vai apagando. Gente, Deus é tão bom. Eu não estou ensinando isso, não é da minha cabeça não, tá, gente? Pessoas ensinaram isso de outra forma. Se você for ver, tem um livro do Jonathan Edwards, que foi lançado agora pela editora Vida Nova. Agora que eu digo faz uns anos, mas é recente. Afeições religiosas. Afeições. Então você botar Jonathan Edwards, afeições, vai vir lá. Afeições alguma coisa. Esse aí eu sugiro presente para mim, tá? Nessas horas eu aproveito. Vai que o cara quer me dar um livro, me dá um livro do Silas Malafaia. Gente, eu não leio esses livros. Eu não leio. Não estou menosprezando o pastor Silas, não. Eu não leio esse tipo de livro, gente. Que isso, pastor? Eu falei, gente, Bispo Macedo, não, não leio, não, gente. Você vai lá ver meus livros, tem tanto livro bom, eu falo, nem consigo botar assim. Vou colocar. Eu tenho uma coleção que eu não completei, eu só tenho uns 3. Que ele vai falando sobre perfis de homens piedosos. Gente, da editora Vida Nova. Só homem, sabe? Martin Lloyd Jones, a excelência da pregação. George Whitefield, o zelo evangelístico. Aí eu boto lá, Bispo Macedo. Eu me sinto traindo a história, o sangue desses homens. Sabe o que eles falam? Que Deus tem meios de graça. Meios para trazer a graça. Estou simplificando muito hoje, porque essas coisas eu já falei várias vezes, só que eu sinto que às vezes a gente não entra. Quando você está num louvor, gente, aquele louvor ele tem uma verdade, ele tem uma graça nele. Se você achar que aquilo é só a música da igreja, caraca, coitado do Michel Louvor, gente. Porque vocês já me ouvem pensando, ele está pregando a palavra. Agora no Michel Louvor, tu pensa assim, tá cantando a música da Ana Paula Valadão. Quando você está com Cadu, é um meio de graça. Quando você está fazendo um momento de oração, intercessão, o louvor, todos esses meios, a meditação na palavra, o orar a palavra, porque é oração, mas pegar a palavra de Deus, é você estar falando assim, existe uma graça que eu estou atrás dela. Por exemplo, será que Deus é tão falho que ele quis que eu amasse o Wagner e na relação de amor entre nós dois não tem nada que faça você crescer e faça eu crescer? Se ele quis falar que os 2 grandes mandamentos é amar ele e amar o outro, o próximo, então significa que nisso aqui tem crescimento. Então presta atenção, se a gente começar a acessar os meios de graça, começar a entender as relações, tudo que é. Quando eu oro, eu estou acessando, eu estou começando a ter de Deus. Graça é capacidade, gente. É onde você não iria por outro mérito. Nada te levaria lá, mas a graça te leva. Tudo que você puder. Não, pastor, de coração mesmo. Eu não canto mulher de ninguém, eu não olho para ninguém, eu não cobiço mulher de ninguém, mas é porque meu pai me ensinou a ser moral. Então isso é só moralidade, isso pode ser que um dia mude. A santidade, ela vai vir em termos de pureza. Tudo que você puder falar, eu acho que ficar devendo os outros é picareta quem faz, na minha. Então é você isso aí. Santidade é quando vem uma operação de Deus e você se convence de que aquilo não é vida mais para você, de que a vida para Deus que você deve ter de Deus é essa. Ele começa a te ensinar. Você começa a se tornar uma pessoa assim mais justa, uma pessoa mais sim, mais honesta, mas não por causa de uma força, porque eu sou crente, porque eu sou líder, porque eu sou pastor. Não, é porque você começa a entender o pecado na raiz de pecado. Gente, todo pecado é enganoso. Olha aqui para mim. O pecado tem enganos. Ele mente.
Então, como é que você faz para se ver liberto dele? Você tem que conhecer a mentira dele. A Bíblia diz que a lei, ela se manifestou para tornar o pecado excessivamente maligno, porque até então parecia algo muito bom. Só que quando você começa a se ver não querendo o pecado, você vê quanto que ele é aprisionador, o quanto que ele é destruidor. Tem pessoas aqui que até entendem a prisão do pecado, mas elas não entendem o dano dele. Por quê? Até que você perceba o dano de algo. Por exemplo, vantagem financeira é uma coisa que você falar, parece até que você tá xingando a mãe do outro. Eu me sinto lá na minha época de adolescente, assim, ó. Se cuspir daqui para lá, xingou a mãe. Parece que é isso, quando você fala pro cara assim, tu tem que ser honesto, cara. É honesto nesse país, peraí. Então, você pode até entender que o pecado te prende, mas você não está entendendo ainda quanto ele é maligno, quanto ele é sujo. Você não está entendendo o pecado como raiz de pecado. Tem muita coisa que você não entende. Como é que você vai fazer? Na devoção. O novo não veio. Tem gente que vai falar assim, vamos supor, lembra que eu falei aqui no nosso seminário de santidade, que a gente fez esse ano? Que tem rebelião que a gente tenha em relação a Deus, que se a gente pudesse mudávamos a palavra de Deus? Fala aí, se você pudesse mudar Deus em algum quesito, tu mudaria. Deve ter falado assim, eu começaria por isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não acho justo isso não. Então, essas áreas são áreas que a gente precisa de santificação, porque a gente ainda não entendeu o bem, a pureza, a justiça do mandamento que Paulo vai falar. O mandamento é bom, justo e santo. Eu, todavia, sou escravo, vendido sob a escravidão do pecado. Então, Paulo disse que existe um domínio no pecado e existe uma liberdade em Jesus. O mandamento, ele é puro, ele é bom. Mas quando ele não me soa bom e puro, o problema está onde? No mandamento ou em mim? Você entendeu? A devoção, ela não entra, gente, como uma dinâmica do dia a dia, só rotina, rotina. Todo dia de manhã, levante, abra sua Bíblia, leia. Sim, faça isso. Mas não é para isso que a gente está aqui sendo instruído. É para que a gente entenda que quando a devoção ela vem trazendo a consciência de quem nós somos em Deus. Desperte o teu ser todo dia, gente. Ele dorme, ele dorme. Você dorme por dentro. E sabe uma coisa? Eu estava para falar isso para vocês. Eu achei muito interessante uma coisa que me foi quando eu comecei a meditar nessa questão de se despertar em Cristo, quem nós somos, essa consciência diária, e resgatar todo dia quem eu sou em Deus, eu comecei a lembrar de uma coisa. Os coaches, os treinadores, o pessoal do físico, eles têm trabalhado um conceito interessante. Quando você vai acordar de manhã, você pode acordar com o despertador, cara. Abrir os olhos. Mas a verdade, olha para mim, é que você não acorda no momento que o seu despertador dispara. Tem uma rotina que pode despertar você. O pessoal tem colocado meditação, oração, depende da crença do cara. Nós não estamos falando de evangelho agora. Então, tem falado de fazer exercícios curtos, tomar banho gelado. Por que isso? Porque eles começaram a entender que acordar não é despertar. Aí o que acontece? O nosso corpo permanece ainda sob aquele efeito da cama. Os hormônios que nós precisamos não se disparam para a gente viver. Aí eles sabem, não adianta acordar e levantar da cama se eu não despertei. Entende a questão, a diferença aqui? Abrir o olho do despertamento. O Wagner pensando, eu sei como é isso, pastor. Pega aquele... Vocês vão de carona, os amigos, para o trabalho? Então tu nem pode dormir, pelo amor de Deus. O André vai dormindo. O André vai dormindo. O André entende a diferença, sabe por quê? Ele acorda, mas não desperta. E eu não sei se você tem isso. Você já percebeu você? Se não, pelo amor de Deus, comece a se estudar melhor. Tem algum horário que você é mais desperto do dia? Que você fala assim, caramba, do nada eu ligo. Não sei o que é isso. Alguém aperta o botão. Brum, agora sim, hein? Aí todo mundo, que é isso? A pessoa parece até bipolar. Do nada ela dá um pico de humor. Não, é você ligou. Eu chegava na Compacto, eu não era ninguém nos primeiros dias, horário da manhã assim. Eu não era ninguém. Eu olhava para aqueles papéis. Eu tinha lá tinha uma mesa que tinha rodinhas, que eu ia com a mesa. Aí do nada, dava 9 horas da manhã, certinho. Eu ia até, ó, hábito, tô te ensinando aqui, ó. Sério, quando você cria um hábito, eu ia lá, pegava um cappuccino e bebia. Meu irmão, eu era o cara. O problema é que daqui a pouco entrava a hora do almoço.
Aí, para ligar de novo à tarde, era outra. É muito diferente, gente. Abrir o olho e despertar. Não sei se você conseguiu pegar. Se não, saiba de uma coisa, eu não estou inventando na minha cabeça isso. Gente. Todo mundo que começa a falar sobre produtividade, ser uma pessoa mais ativa, vai falar sobre isso. É diferente. Tem pessoa que fala assim, pastor, quando dá 6 horas da tarde, cara, eu sou capaz de fazer o que você quiser. É sério. Isso a gente também pode ensinar o nosso corpo. A gente às vezes vai pegando horários que a gente vai começando a ensinar o nosso corpo que a gente é mais lento. Por exemplo, dormir de forma muito clara, o quarto, acaba que você não entra no sono profundo. Aí algumas pessoas têm mais sonolência pela manhã, não é porque, ai, de manhã eu não sou ninguém, é porque você não dorme bem. Então seu corpo ele demora a acordar. Você entendeu essa diferença? Eu falei isso tudo, não tem nada a ver com o evangelho. Assim, tem a ver porque Deus que fez o corpo assim. Só para te dizer. Agora imagina o teu espírito. Por que tu pensa você diferente no espírito? Vai falar que todo dia eu sei tudo que eu estou falando aqui agora? Não. Você acha que a minha mente está acessível a tudo? Não, só se eu fosse um robô. O site GPT. Eu preciso acordar. Né? Não sou, não. Hã? Eu falar chat. É chat mesmo, é site. Chat é chat. É porque eu falei chat. E fiquei pensando, mas é um site. Aí, sabe que bugou? É isso mesmo, é chat GPT. Eu falei, eu vi que ele riu, falei, tem alguma coisa estranha aí. É porque o nome do coisa é chat GPT, mas é um site que tem o chat. O chat é a inteligência artificial. Você faz perguntas, infelizmente, aquilo ali não sei se está bom não. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, se você não desperta o teu ser, se você não se desperta, se você não lembra de quem é, se você não faz algo diariamente para isso, provavelmente você sofre danos na tua fé. Agora vamos lá. Aprenda a ter um caderno onde você anota e aonde você lê, porque anotar também não é nada funcional. Leia, gente. Tem horas que você. Isso já aconteceu comigo, sei lá, de perder de vista. Eu falei que hoje eu fui lá na mensagem que eu preguei dia 31 aqui, na virada do ano passado para esse ano, e fui ler. Então o que você tem que fazer? Pega, senta e abre e vai lendo. Quantas vezes eu não recebi minhas posturas de fé que eu deveria ter para vencer coisas na minha vida, que já estava lá no meu caderno escrito. Deus deu há 2 meses atrás, eu anotei e falei, interessante isso aqui, legalzinho. Daqui a pouco, ah, rapaz, agora. Aí, pum, pum, tudo casa, tu. Agora eu sei o que eu devo fazer. Muitas. Eu já tive inúmeros, assim, perder de vista. Quase sempre a minha postura de fé, Deus já me deu lá atrás, no momento de devocional que eu tive com Ele. Você está aí? Então, por favor, você está desperto? Se não tiver, precisa. Se deixe renovar. Cara, aprenda sobre passar tempo com Deus. Aprenda. Não fica botando música para te iludir, não. Aprenda a cantar louvor. Aprenda, talvez não canta músicas, talvez pega, repete uma palavra. Deus, eu te amo, eu te amo, eu te louvo. Tu és justo, a tua justiça, Senhor, eu tenho certeza dela. Não há quem te supere em justiça. O Senhor é um Deus justo. A base do teu reino é justiça. Então que venha a tua justiça sobre a minha vida. Isso é muito mais louvor do que se você cantasse essa música que nós acabamos de cantar aqui de forma vazia. Tem muitos momentos que você está perdendo tempo com Deus, em vez de estar investindo tempo com Ele. Por quê? Por causa de uma consciência errada acerca de devoção. Tem muita coisa errada, gente. A Bíblia diz que alguns pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Ele diz, o Pai de vocês já sabe de tudo. Em outras palavras, Jesus estava falando, não adianta passar 2, 3 horas gritando, fazendo como aqueles que não conhecem Deus. Você tem um Pai que sabe sua necessidade. Agora, tu imagina que você se relaciona com Deus como se Ele não fosse um Pai que conhece sua necessidade. Isso desagrada a Ele, e Jesus fez questão de destacar isso. Então, aprenda a se relacionar com Deus. Aprenda a beber, beneficiar de tempo com Deus. Não fica perdendo tempo com Deus. Amém? Senta com Deus mesmo como íntimo. Come com ele, na presença dele diariamente. Você terá com certeza vitórias que você ainda não sonhava que era possível para você. Vai ter pecado que vai largar do teu pé, só por causa de uma consciência que Deus está trazendo e algo que está passando. Deus vai tendo essa capacidade, gente. Parece até aquele momento, sabe? Quando a gente vai trocando a água de uma água suja por uma água nova.
e se renovando, sabe? Coisa linda é ver Deus purificando a nossa vida, as coisas indo embora, você pensando assim, cara, há tempo atrás, quem diria que eu pensaria isso? E olha eu aqui agora. É isso que Deus faz, gente. Amém? Vamos encerrar. Pai, eu dou graças por esse ensino e lhe peço agora, Senhor, o despertamento da vida dos meus irmãos. Que o Senhor seja, Deus, aquele que nos desperta, aquele que nos deixa, Senhor, consciente de quem somos em Ti. Livra-nos dos enganos. A nossa oração é para que toda a verdade opere sobre nós. No nome poderoso de Jesus, Pai, queremos orar para que o Senhor esteja despertando cada um aqui, Pai, na consciência cristã, naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Não sejamos mais roubados, em nome de Jesus. Amém.